Questão 2. Calcule as raízes reais de uma equação de segundo grau, tá? Então, numa equação de segundo grau, pessoal, a gente precisa pedir 3 valores ao usuário, que é o valor de A, B e C, que é o que se necessita para, de fato, caracterizar uma equação de segundo grau, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pedir o A, o B e o C. Depois que eu peço o A, o B e o C, eu jogo nessa fórmula aqui, ó, que eu já estou dando também, que é a fórmula do x' e do x2', tá certo? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Primeiramente eu vou pedir o valor de A, B e C, né? Eu vou criar aqui 3 variáveis, A, B e C, certo? E aí eu faço aqui, ó, cout, digite o valor de A, C em A, cout, digite o valor de B, C em B, cout, digite o valor de C, C em C. Até aqui não tem nenhuma novidade, você sabe tudo, certo? Pedi os 3 valores para montar uma equação de segundo grau. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou chamar essa fórmula aqui, ó. Porém, para chamar essa fórmula, menos B mais ou menos raiz de delta, eu preciso calcular delta, certo? Então, como é que eu calculo delta na equação do segundo grau? Eu calculo assim, ó. A fórmula de delta é essa aqui, ó. É B ao quadrado menos 4. Isso aqui é matemática, tá, gente? Ó. Em matemática, delta se calcula assim, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, não é? Isso aqui é como eu calculo delta. Só que eu não posso fazer isso aqui em programação. Em programação eu não consigo fazer isso aqui que eu estou fazendo, ó, tá certo? B ao quadrado menos 4AC. Como é que eu faço esse cálculo em C++? Eu vou criar uma variável chamada delta, tá? Aí você fala, eu não poderia usar o símbolo do delta, não? Não, tá? Eu não poderia usar esse símbolo aqui, não. Eu tenho que ter uma palavra que vai representar esse símbolo, que a palavra é delta, tá? Então, ó, delta recebe B ao quadrado. Como é que eu faço B ao quadrado? É B vezes B, concorda? B vezes B menos 4 vezes A vezes C. Aí você pergunta, professor, você deu um espaço assim, por quê? Posso deixar junto? Pode. Tá? Pode deixar junto. Pode deixar junto aqui também? Pode. Tá? Por que você dá espaço? Porque eu acho mais organizado. Assim, ó. Tá? Aqui é questão de gosto, gente. É questão de estilo. Não tem nada a ver, não. Tá? Na verdade, eu vou deixar juntinho aqui. Que eu preferia assim, agora mostrando. Tá bom? Então, ó. Calculei delta. Lembrando, como essa mesma fórmula na matemática, a mesma fórmula é assim, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não é assim, ó? Né? Então, você concorda que isso aqui é isso aqui? Ó. Aqui está na matemática. Aqui está em C++. Calculei delta. Pronto. Uma vez eu tendo delta, eu posso chamar essa fórmula aqui, concorda? Então, ó, a fórmula é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Aí você pergunta, como é que eu faço mais ou menos? Primeiro você calcula essa fórmula apenas com mais, depois essa fórmula com menos, tá? Que a gente chama de x' e x2', não é isso? Então, x', eu vou chamar aqui de x', eu vou chamar de x1, tá? E por que você não bota x'? Você usa o nome que você quiser, gente. Vou botar x', tá? Pronto, x' recebe o quê? Menos B, seguindo essa fórmula aqui, ó. Menos B mais raiz de delta. Como é que eu calculo a raiz de delta? Se você não pulou nenhuma aula, você lembra então que na aula passada, que foi no exercício passado, se eu não me engano é a 6ª questão, desafio, eu mostro como calcular a raiz quadrada. Se você não viu a aula, então era bom você dar uma olhadinha lá, tá? É importante ver. Mas se você vem seguindo certinho, parabéns. Então você já sabe que para calcular a raiz de delta, eu chamo uma função chamada sqrt, passando delta por parâmetro. Olha, lembrando que eu posso fazer isso aqui todo quebrado. Eu posso fazer assim, olha. Eu vou fazer primeiramente quebrado, depois eu faço aqui, tá? Pausa aqui, ó. Vou comentar, pausa.
Vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável chamada raiz. Raiz de delta recebe o quê? A função sqrt de delta. Ó, você concorda que aqui é uma função que eu já falei na aula passada. Essa função faz parte de uma biblioteca. Então eu preciso importar a biblioteca lá em cima, ó. Aí eu já falei que o include nada mais é do que importar uma biblioteca, que nesse caso aqui é a biblioteca matemática, math.h, tá? Então, ó. E eu disse também na aula, no exercício do passado, falando sobre isso, eu disse que a função sqrt, ele recebe o número por parâmetro, então eu estou passando o número por parâmetro, que é esse número aqui, ó, que é delta, ó, certo? Ó. Então, ó, delta, foi feito um cálculo. Tem um valor aqui dentro, concorda? Então, ó, a função sqrt está passando esse número aqui, e essa função retorna algo, que é o quê? Que é a raiz, que eu chamei de raiz de delta. Professor, você poderia ter chamado só raiz? Poderia. Eu chamei isso raiz de delta porque eu quis, tá? Então, ó, vamos lá, calculei a raiz de delta. Voltando aqui para a fórmula agora, ó. X' é o quê? Menos b mais raiz de delta. Então, vamos lá, ó. Ó, x' é o quê? Menos b mais. Aí aqui, ó. Raiz de delta, ó, certo? Porque a raiz de delta, eu já calculei a raiz aqui, ó. Então, ó, menos b mais raiz de delta e tudo isso aqui dividido por 2 vezes a. Concorda que isso aqui é isso aqui? Ó, eu vou botar um do lado do outro aqui para você ver que realmente é. Então, ó. Não tô conseguindo aqui. Pronto, foi. Não foi. Eu queria botar um do lado do outro, mas não tô conseguindo. Pronto, foi. Agora foi. Então, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Ó, você concorda que essa linha aqui... Olha. Essa linha aqui, ó. Menos b mais raiz de delta dividido por 2a. É exatamente isso aqui, ó. Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então perceba que tem um parênteses aqui, ó. Ele foi necessário por quê? Porque eu primeiro preciso fazer tudo isso aqui. Essa primeira parte aqui de cima, né? E o resultado disso eu divido por 2 vezes a. Então, os parênteses é necessário porque senão, se eu boto assim... ele não vai fazer isso aqui primeiro, porque na ordem da prioridade, ele vai, no caso aqui, ele vai primeiro dividir. Ele vai dividir esse por esse, depois vai multiplicar e depois faz esse. Você pode fazer o teste na sua casa, tá? Você vai ver que é bem diferente aqui o resultado. Para garantir que vai funcionar, eu boto a raiz, os parênteses, porque aí, ó, ele faz primeiro isso e o resultado ele divide por 2a. Então, perceba que eu faria double x' e double x duas linhas, né? Ó. Recebe o quê? Double x duas linhas. Aí, ó. Só pra... Aqui tá correto, tá? Se você estiver lembrando da matemática, que é assim na matemática. X' e x duas linhas. Não é assim que a gente faz na matemática? Ó. Só que aqui não compilaria porque eu não posso criar uma variável com uma aspa simples, nem essa aqui, não pode. Então, por esse motivo, gente, eu gosto de chamar x1 e x2, nesse caso aqui, que está representando x' e x2', tá bom? Então, professor, é melhor x' e x2'. Os dois estão certos, gente. Porque para mim isso aqui faz sentido, entendeu? Então, ó, o x2' seria o quê? O x2' menos b menos raiz de delta e tudo isso sobre 2a. Pronto. Você concorda que a linha 25 e 26 é exatamente essa imagem aqui, ó? Essa fórmula aqui, ó? É a mesma coisa, gente. Tá? Eu só fiz quebrar todinho. Então, ó. Vou dar um passo além agora, ó. Perceba que eu calculei a raiz de delta e usei a raiz de delta aqui.
Mas como é que eu faço? Aqui tá correto. Aqui está correto, tá, gente? Se você quiser deixar assim, funciona e tá organizado, tá cheiroso. Porém, como é que eu faço? Eu sempre digo como é que eu gosto de programar para você ver como é meu estilo. Nesse caso aqui, eu posso, no lugar de fazer esse cálculo aqui, ó, eu vou tirar, tá? Ó. Vou tirar. Deixa eu voltar de novo pra você ver. Eu vou comentar. Ó, vou comentar. Isso aqui não funciona mais, ó. Morreu porque eu comentei. Se eu compilar agora, isso aqui não compila porque a variável raiz de delta não existe mais, tá? Ó, porque eu comentei. Então, como é que eu faço? Ó, menos b mais raiz de delta, ó. Eu faço o cálculo diretamente, ó. Certo, ó? Raiz de delta. Certo, ó? Eu vou apagar aqui agora. É a mesma coisa. Ficou a mesma coisa. Porém, eu não estou criando uma variável para guardar o resultado disso aqui. O que é que está acontecendo aqui, ó? Ele está fazendo isso aqui, essa função. Isso aqui é uma função, né? Ó. Ele está calculando a raiz de delta e o resultado ele já está jogando para cá, sem guardar em nenhuma variável. Que é o mesmo conceito, gente, do que eu falei no exercício 1, na questão 1 desse exercício 5. A mesma lógica. Qual é o melhor? Não tem melhor. Aqui eu estou usando e não estou guardando em variável nenhuma. Certo? Aqui, voltando para cá, ó, eu estou deixando guardada a raiz. Então, a questão é, eu quero deixar guardada a raiz, sim ou não? A questão é só essa. Se eu não quiser ficar guardada a raiz, eu quero só usar nessa fórmula e acabou, eu faço assim. Se eu quiser guardar a raiz, eu faço assim. Aí é questão de estilo de programação, tá bom? Eu, sinceramente, eu prefiro assim, ó. Mas é questão de gosto, mais uma vez. Porque eu não vou usar mais, eu só uso a raiz de delta nesses dois lugares e não uso mais no meu programa. Então, para mim, faz sentido, tá bom? Então, ó, calculei, vou recapitular. Pedi A, B e C ao usuário. Criei 3 variáveis A, B e C. Pedi. Calculei delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Calculei x' e calculei x duas linhas. Agora eu exibo, olha. Cout. O valor de x'. Perceba que agora eu posso botar aqui porque eu estou exibindo. Então eu posso. O valor de x' é o quê? x1. Vou quebrar a linha. E Cout menor. O valor de x duas linhas é o quê? x2. Vou compilar. Ele compila e vamos executar. Digite o valor de A. 1, 3 e menos 4. O valor de x' é 1, o valor de x2' é menos 4. Aí você pode fazer... Aqui funciona, tá, gente? O que eu queria mostrar a vocês aqui era o seguinte, ó. Aqui já tá ok, já mostrou o valor de x' e x2'. Porém, às vezes, se você estiver testando na sua casa, eu vou botar um valor aqui, ó. 1, 2 e 3. Pronto, era isso que eu queria mostrar a vocês. Apareceu NaN. Por que apareceu NaN? Às vezes se acontecer isso com você, tá? Porque NaN é uma abreviação disso aqui, ó. Deixa eu mostrar. NaN é uma abreviação. NaN é uma abreviação de Not a Number. Não é um número. Por que isso aconteceu? Porque, veja só, se eu digito os valores 1, 2 e 3, quando chega aqui em delta, se você fizer b ao quadrado menos 4ac, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Se fizer b ao quadrado menos 4ac, então vamos lá. Antes de fazer isso aqui, eu vou comentar tudo aqui, tá, gente? Ó, comentei. E eu vou mostrar o valor de delta. Ó, Cout. O valor de delta é o quê? Delta. Ó, isso aqui é só para um teste para mostrar a vocês isso aqui, ó. Compilei, executei. Então, vou botar 1, 2 e 3. Ó, o valor de delta é menos 8. Então, ó, com esses valores aqui que eu coloquei, o valor de delta deu negativo, porque ele aplicou essa fórmula aqui
e deu negativo, certo? Então, quando eu vou para essa linha... Então, ó, segura que tá menos 8 aqui, certo? Ó, ficou menos 8 aqui. Quando chega aqui, ó, eu vou apagar aqui agora. Vou apagar aqui agora e vou tirar os comentários. Certo? Então, imagina que aqui tá menos 8. Aqui tá menos 8, certo? Quando ele chega aqui, ó, menos b mais raiz de menos 8, não existe raiz quadrada para número negativo. Tá bom? Então, a questão é, se delta dá negativo e a gente tenta calcular a raiz quadrada de um número negativo, aí vai acontecer isso aqui, ó. None, que é not a number, tá bom? Então vai mostrar isso aqui. Aí você pergunta, e se eu quiser que não mostre? Aí eu teria que fazer uma validação aqui nesses números, que ainda não é assunto dessa aula. Eu não vou misturar os assuntos, tá bom? Isso aqui é um assunto que vai ser o nosso próximo assunto, que eu vou adiantar aqui agora, vai ser o assunto de estrutura condicional, que a gente faz essas validações para saber se delta vai dar negativo, se algum número é negativo ou não, e etc. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Mas é isso a questão, tá? Vou recapitular só para deixar fechadinho. Criei 3 variáveis, pedi as 3, calculei delta. Como é que eu calculo delta? B ao quadrado menos 4ac. Aqui dentro tem um valor de delta, tá? Que é um número, é um double. Vou calcular x'. Qual é a fórmula de x'? Menos b mais raiz de delta, onde ele vai pegar esse valor aqui e vai efetuar a raiz, porque isso aqui é uma função que calcula a raiz. Se esse delta tiver sido um número positivo, vai funcionar, porque existe uma raiz de número positivo. Porém, se aqui for negativo, nessa conta aqui, vai aparecer aquele NaN, que é not a number, e vai dizer isso. Quando chegar aqui, vai dizer assim, o valor de x é none, e o valor de x duas linhas é none. Isso apenas se aqui deu negativo. Se a sua conta deu positivo, então tudo vai ficar normal, tá bom? Deu uma travadinha aqui agora. Acho que não sei se o vídeo vai pegar essa travada, mas enfim. É isso. Então, gente, até a próxima aula. Sim, antes disso, para a função sqrt funcionar, isso aqui é uma função onde eu passo um parâmetro e ele me retorna algo. E essa função eu tive que importá-la da biblioteca matemática.h. É isso e até a próxima aula.